Olá, chegou a sexta-feira, dia 7 de abril e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje é Dia Mundial da Saúde e aqui no nosso programa vamos trazer várias dicas para te ajudar a cuidar melhor da sua alimentação. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego, tem também as dicas de trânsito. Você motorista que vai trafegar pela região metropolitana do Recife, então preste atenção antes de sair de casa. Vamos trazer aqui várias dicas mostrando a situação do trânsito ao vivo. Tem também as notícias da internet, enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje ele está imperdível. E adotar um estilo de vida saudável ajuda a ter uma vida mais longa e também melhor. Alguns aliados da longevidade são a prática regular de atividade física e alimentação equilibrada, assim como também a distância de comportamentos prejudiciais. A exemplo, o tabagismo e o alcoolismo. Alguns aspectos relativos à saúde, esses aspectos não podem ser controlados como a herança genética, mas, portanto, existem outras medidas que podem ser tomadas para estender a expectativa de vida. Quem é que não quer viver muito, hein? E essas medidas para viver com saúde serão destacadas por nossa convidada de hoje. Vamos conversar daqui a pouquinho no nosso estúdio com a Débora Campos, ela que é nutricionista. Daqui a pouquinho vamos ouvir as dicas e também orientações da nossa convidada de hoje. Mas antes, vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. Correr pode ser uma atividade natural para a maioria das pessoas. A prática da corrida também. A questão está na preparação e no desenvolvimento da atividade física, uma vez que a corrida exige alongamento, local adequado, vestuário leve, calçados apropriados ao tipo de pisada e, claro, orientação profissional. Para quem está começando, a dica é intercalar corrida e caminhada, e é preciso ter atenção à respiração para conseguir desenvolver a atividade. De certa forma, a respiração é muito de acordo com sua intensidade. Como você está iniciando, um controle de respiração mais contínua, sem muita intensidade, você consegue fazer inspirando e expirando de forma bem tranquila. Esta advogada decidiu praticar caminhada diariamente em busca de bem-estar. Apesar da rotina de exercícios, ela ainda não faz corrida. Deixa eu ficar mais bem preparada assim para poder começar a correr. Segundo o personal, a resistência à corrida pode ser natural, mas o ideal é que a progressão aconteça, inclusive trazendo benefícios à saúde. O tipo da roupa e o calçado adequado à pisada também precisam ser observados para que a atividade seja prazerosa. Primeiramente, uma roupa bastante leve, porque você vai transpirar muito, então você precisa realmente deixar seu corpo bem resfriado. E a questão do calçado é muito de acordo com a questão do seu peso. Quanto mais você tem um peso mais elevado, você tem que existir um pouco mais de amortecimento, porque senão você vai realmente criar danos. Nossa equipe observou a corrida de algumas pessoas no Parque da Jaqueira, na zona norte do Recife. O personal indicou o Otton como um exemplo de quem corre de forma correta. O motivo ficou claro na conversa. Ele é atleta e combina corrida com uma série de exercícios específicos para a prática esportiva, e tudo com orientação. Exercício físico, eu sou surfista e ajuda muito no meu surf isso. Ele, como já tem uma característica de atleta no geral, ele como desenvolve para a corrida dele com certeza vai ser com bastante qualidade. Uma boa corrida está ligada à passada do indivíduo e pode ser identificada pela ausência de barulho. Você tem que aplicar o menos possível a energia ao solo para que ela não venha transferir essa força que você aplica para a questão articular. Renato já teve problemas no joelho e exatamente por isso, somando ao trabalho como militar, decidiu praticar corrida. A idade está chegando, já tem 33, aí a gente vê que não tem a mesma resistência para jogar bola, fazer essas coisas. Aí eu resolvi começar a correr, e aqui é um lugar muito apropriado. Depois de tantas dicas, não tem por que você continuar no sofá. O exercício da corrida pode ser praticado em qualquer idade. Basta ter disposição e seguir as orientações do profissional. Pois bem,
pode seguir essas orientações do João Carlos, né? A gente queria agradecer a participação aqui no nosso programa e essas dicas importantíssimas, essas dicas para você que está em casa, que pensa em fazer alguma atividade física, mas tem que pensar na atividade física e também na alimentação. De que forma você vai se alimentar antes de praticar uma atividade física? Você também tem essa dúvida? É uma dúvida bastante recorrente. Daqui a pouquinho, nossa convidada vai te responder. Mas agora tenho a fazer outra pergunta. Tenho aqui para fazer uma pergunta para você, que é a nossa enquete de hoje. Queremos saber o seguinte: você que está em casa, tem a preocupação de manter hábitos saudáveis durante o seu dia a dia? Você tem essa preocupação? Liga para a gente, participa. A nossa linha interativa para você responder essa pergunta é o 3424-1977. Liga para a gente, 3424-1977. Queremos saber a sua opinião a respeito da nossa enquete. Se você também tem alguma dúvida sobre o tema, pode mandar para a gente na linha interativa, também através da internet. A nossa fanpage, anote aí, é o facebook.com/assunto do dia. Você já pode acessar, deixar seu comentário e também deixar alguma dúvida aqui para a nossa convidada. Participa também, interage conosco através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Mande aí quantas dúvidas você tiver sobre o tema. Daqui a pouquinho, nossa convidada terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E sabemos sim da importância da nossa saúde, mas geralmente só damos a devida atenção quando algo não vai bem no nosso corpo. Possuímos ali vários pontos no nosso corpo, esses pontos são vulneráveis que devem receber toda a atenção. Porém, existe um órgão que deve receber também atenção dobrada, por ser de extrema importância para o nosso corpo, que é o coração. Quando se fala em problemas cardíacos, as pessoas associam imediatamente ao colesterol alto, mas devemos também estar cientes de que existem outros riscos, como a glicemia e também a pressão arterial. Essas complicações, elas podem ser evitadas também com uma boa alimentação. Então, vamos aprender mais sobre o tema, vamos ouvir as dicas e orientações aqui da nossa convidada de hoje. Primeiro, vou dar boas-vindas aqui, Débora Campos, nutricionista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Valdson. Obrigada pelo convite, mais uma vez. A gente mostrou aqui no início do programa, trouxemos dicas em relação à prática da atividade física, no caso, a corrida, a preocupação com a pisada, com o tênis a ser utilizado nessa prática de atividade física, mas e antes da corrida? Antes da atividade física, como é que eu devo me preocupar com minha alimentação? Posso comer qualquer coisa? Ou posso ir praticar alguma atividade física sem comer nada? Como é que a gente começa nesse bate-papo falando da importância da alimentação e alimentação antes da prática de atividade física? Então, bom dia, né? Bom dia a vocês. Obrigada pelo convite para mais uma vez estar aqui, podendo falar aquilo que a gente acredita, né? Uhum. Então, a alimentação, como um grande aliado dentro da performance esportiva, né? Ela tem dado a atividade a qual a gente escolheu praticar, ela vai ter o seu objetivo, né? E o que é importante diante dessa escolha e do que a pessoa vai escolher para antes de praticar a atividade física é que isso não faça gerar um desconforto enquanto estiver acontecendo essa prática. Uhum. Né? Então, comer alimentos em que vão demandar uma digestão mais difícil, né? Alimentos ricos em gordura, que tem um retardo no trânsito intestinal, ou seja, demora muito mais tempo para acontecer a digestão, né? Alimentos com muita fibra, né, que são alimentos que vão dar ali um certo desconforto, porque o objetivo para que esse desempenho no exercício possa trazer, né, respostas para a saúde é para que justamente ele aconteça, né, e sem que haja nenhum outro impedimento, né, salvo, né, haja vista, né, a preocupação do educador físico no vídeo com a pisada, com o equilíbrio da pisada. Também é necessário a gente poder estar dando essa atenção ao como é que está o conforto para essa pessoa poder desempenhar esse exercício da melhor forma. Então, sempre sugiro que as pessoas consumam refeições leves, né, de preferência algum líquido, desde que também não seja muito, né, esse pré-treino ele possa existir com o objetivo geral de não dar nenhum prejuízo no desempenho desse. Possa dar conforto
e possa ser um aliado para que a gente alcance o objetivo com a atividade física. Hoje é Dia Mundial da Saúde e a alimentação está diretamente ligada a uma vida saudável. Exatamente. O que a gente pode falar, né, da preocupação com essa alimentação? Como é que nós nos alimentamos? A nível Pernambuco, vamos trazer aqui para a nossa realidade. Como é a nossa alimentação? É uma alimentação que está chegando próximo ao saudável ou ainda está muito distante? Precisamos conscientizar ainda mais a nossa população. Qual é a nossa realidade? A realidade do consultório, você recebe também vários pacientes, né? Como é que a gente pode definir a realidade da alimentação aqui do pernambucano, no geral? Valson, em geral, né, o pernambucano, ele tem enraizado, né, uma vez que o alimento, ele não é só, a gente não só tem que lançar a nossa busca pelo alimento, observando o seu potencial de nutrição. O alimento não é só isso, né? Ele não só tem essa função. Como já dizem alguns documentos, como já colocam claros para a gente, alguns documentos que o Ministério da Saúde divulga por aí na sua base de dados, como o Guia Alimentar da População Brasileira e também outros materiais, a alimentação, ela não deve ser somente acessada com esse propósito. E caracterizadamente, a gente aqui no Pernambuco, a gente tem a cultura do açúcar, muito enraizada. Então, o paladar do pernambucano, e isso é uma coisa que outras colegas de profissão sempre, né, corroboram comigo, de que o paladar do pernambucano, ele é um paladar muito doce. Né? Pelas origens da cana-de-açúcar, pelas origens da cultura holandesa, da cultura portuguesa também, que tem muitos doces característicos na sua cultura e que trouxeram junto com essa colonização. Né? E esse hábito do açúcar, ele é de fato uma coisa que é muito característica aqui da gente. E traz para a gente que é nutricionista uma dificuldade, quer dizer, uma certa dificuldade, né, com como a gente vai descaracterizar esse desejo, né? O paladar das pessoas já está muito envolvido, já está na memória afetiva dessas pessoas de que as coisas, né, que merecem ser contempladas na nossa refeição, né, com prazer, elas são doces e não necessariamente isso, né, é necessário para se atribuir prazer. Né? A gente também tem que dar oportunidade, e esse é um grande desafio do consultório, tem que tentar trazer e permitir com que os pacientes reflitam sobre isso, né? E deem a oportunidade para que as pessoas também provem alimentos com outros sabores, o sabor amargo, o sabor azedo, o sabor salgado, e outros sabores que a gente possa poder ampliar o nosso cardápio de possibilidades e poder usufruir com o valor desses outros sabores e colocar e fazer parte do nosso dia a dia, né? Como uma forma plural, como uma forma autônoma de a gente poder também contemplar alguns nutrientes e algumas experiências nesses outros ingredientes que não vão ser doces. E geralmente quando a gente fala do açúcar, a gente remete como um vilão, né? Geralmente a gente fala que é um vilão, mas é um vilão por qual motivo? Seria porque no nosso organismo o açúcar ele se transforma em energia e se a gente não tem a preocupação na prática de atividade física, vai acumular essa energia vai resultar em gordura, a gente vai aumentar a massa corporal, ou não tem nada a ver com isso que eu estou falando? Veja, o açúcar é amplamente, né, é um alimento em que eu tenho diversas situações em que podem estar trazendo justificativas para atribuir com o prejuízo, né, no organismo. Né? Antes de qualquer coisa, o açúcar é um alimento que como ele se trata de um alimento refinado, né, dentro desse processo de refino, que dependendo de onde partiu esse açúcar, se foi de origem da cana-de-açúcar, se foi de origem da beterraba e de outros vários, até chegar a esse formato de açúcar, de adição, que tem o objetivo em trazer o alimento, fazer o alimento ganhar essa característica doce, né? Esse açúcar, ele é refinado, ele sai de um alimento, de uma origem natural, e recebe uma série de produtos químicos, uma série de processamentos, e que ao longo dessa cadeia de beneficiamento, esse açúcar ele perde vários nutrientes.
Então, ao chegar esse açúcar para o nosso organismo, né, essa série de prejuízos podem estar fazendo com que o nosso organismo, por exemplo, demande muito mais vitaminas do complexo B para poder reparar os danos que esse açúcar pode estar fazendo. Esse açúcar pode estar causando uma disfunção a nível de absorção de outros tipos de vitaminas, uma vez que o complexo B também, as vitaminas do complexo B também fazem parte desse processo de absorção. Eles são difíceis lá dentro do nosso intestino, eles são difíceis de serem processados em função de estarem alimentando outras bactérias, muito provavelmente as bactérias as bactérias do mal, né, as bactérias patogênicas, e essas bactérias patogênicas podem estar dificultando a absorção de outras vitaminas. E assim, o nível de compensação, de prazer, a pessoa que consome açúcar agora, daqui a pouco ela vai ter um pico de açúcar no sangue. E aí, consequentemente, depois o açúcar, como é um alimento com a digestão muito, muito rápida, esse açúcar depois ele vai cair, a pessoa vai ter novamente, a nível neurológico, um reflexo de novamente estar em busca desse açúcar. E essa cadeia vai acontecendo. O açúcar está gerando o disparo de insulina. A insulina, como você, né, eu penso que haja uma preocupação com relação a a ação desse hormônio. A insulina, por exemplo, ele pode estar fazendo ele pode estar desencadeando uma reação onde as células de gordura podem estar sendo multiplicadas ali. E na presença dessa insulina aumentada que deriva do aumento do consumo do açúcar. E essa é uma situação que a gente poderia dizer dispensável, da forma que hoje ele vem sendo, né, normalmente consumido. A gente toma açúcar no café da manhã, no suco do café da manhã, né, consome açúcar no carboidrato, muito provavelmente refinado, que é o pãozinho que é bem clássico na refeição das pessoas, não só no pernambucano propriamente dito. E aí vem no lanche da manhã, tem o biscoito, e aí chega na hora do almoço, e aí vem o suco novamente com açúcar. O suco por si já vem filtrado das fibras. E a gente tem uma exposição que precisa ser revista, que precisa ser repensada, ressignificada na vida das pessoas. Esse repensar, né, essa mudança, essa reeducação alimentar, é interessante que ela aconteça desde a infância. Fica mais fácil quando esse pai que está nos acompanhando, que tem, né, ainda esse hábito, ele está pensando e agora vai mudar depois dessa explicação, muda esse hábito, ele também tem que incentivar os filhos a fazer isso, porque o filho vai crescer sem a necessidade de colocar açúcar em tudo para adoçar. Exatamente. É muito mais interessante quando essa conscientização começa ali na infância, né? Esse incentivo, quando ele começa na infância, ele tem mais chances de dar certo. Exatamente. E quando a gente tem a possibilidade de apresentar às crianças, na construção do hábito alimentar delas, né, a outros tipos de texturas, de sabores, de formas de apresentação, para que elas incluam dentro das possibilidades de cardápio, né, na memória delas, e não esteja sendo, como é que eu posso dizer, uma comparação desleal. Né? A nível de absorção, o açúcar, né, a nível de satisfação, de prazer, de sensação de prazer, o açúcar ele mexe com vários hormônios no nosso organismo, esses hormônios vão estar dando a gente sensações de prazer. E essa busca por esse prazer, que é uma coisa, né, que já passa a não ser mais pertencente ao nosso controle, né, que quando, por exemplo, eu ofereço um açúcar a uma pessoa, inevitavelmente dá a ela essa sensação de prazer, que é mediada pela síntese de alguns hormônios mediante a ingestão de açúcar. E aí você acaba que sendo induzido por esse mecanismo e já perde a sua autonomia de escolha do que é que se vai comer. Né? Aquela vontade de um docinho, aquela vontade de um docinho. Tudo isso é repercussão de um ciclo do açúcar que está acontecendo ali dentro do seu corpo. É importante a gente, desde criança, dar esse significado de que existem outras possibilidades, existem outros alimentos que precisam ser inseridos e que serem apresentados
e de forma, né, ampla, de forma a trazer autonomia. Uhum. Quando a gente também fala, né, da importância da prática de atividade física e de uma alimentação saudável para ter uma qualidade de vida melhor e uma expectativa de vida também ainda maior. Quando a gente fala em alimentação saudável, muita gente imagina que é algo longe da realidade. É preciso investir muito dinheiro para se ter uma alimentação saudável. Esse pensamento está correto ou não? Tem como ter esse cardápio saudável no dia a dia sem mudar muito o orçamento familiar? De forma nenhuma, tem sim. Né? A alimentação saudável, como é que é um dos princípios básicos do documento maior que tem para guiar a alimentação da população, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. Ele se baseia justamente em uma alimentação que precisa ser acessível a todas as pessoas. A alimentação saudável, ao contrário do que há pouco tempo se pregava, né, ela tem que ser de origem, sobretudo, natural, né, que ela venha sem modificações, né, e que seja um alimento que faça, sobretudo, existir com mais volume dentro da nossa alimentação, como alimentos de origem natural, que tenham poucas transformações. E esses tipos de alimentos, eles não oneram muito a nossa compra. É isso? Macaxeira, batata doce, inhame, girimum, fruta-pão, banana comprida. Então, todos esses ingredientes, quem deve fazer parte de uma alimentação economicamente sustentável, culturalmente sustentável, uma vez que isso faz parte da nossa alimentação, né, da nossa cultura, culturalmente sustentável, economicamente, fisiologicamente sustentável, porque por se tratar de alimentos de origem natural, eles não sofrem nenhum tipo de adição de componentes químicos que na maioria das vezes são incompatíveis com o nosso organismo. E essa incompatibilidade pode estar gerando, nessa compatibilidade que eu me refiro, a dos aditivos químicos, dos corantes, dos conservantes, dos realçadores de sabor. Então, todos esses ingredientes, eles podem gerar incompatibilidade. Na verdade, eles são incompatíveis, corrijo minha fala, incompatíveis com o nosso organismo, com a nossa fisiologia, com o nosso funcionamento adequado. Então, o nosso corpo, a cada presença desses ingredientes, ele tem uma resposta para isso, né? O nosso organismo ele responde como uma forma de recuperar, porque cada ingrediente desse deixa um prejuízo, digamos assim, para o nosso organismo. Isso encarrega que a gente esteja o tempo todo em forma de recuperação desses danos, até que um momento a gente, infelizmente, já vai ter um dano instalado. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Você tem alguma dúvida sobre o tema? Pode mandar para a gente, 994 18 1206 é o nosso WhatsApp, 994 18 1206. Manda sua dúvida aqui, daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Vamos a um rápido intervalo e até já! E hoje é o Dia Mundial da Saúde. Estamos trazendo aqui várias dicas sobre como cuidar da sua saúde e cuidar também da sua alimentação. E agora eu vou te convidar para a gente acompanhar as notícias da internet sobre este tema. E quem vai trazer as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima sexta para você e para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do Estadão. 67% dos brasileiros desconhecem as próprias taxas de colesterol. Os dados são do levantamento O que o brasileiro sabe sobre o colesterol, do Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que mostra que 67% das pessoas não sabem informar quais são as suas taxas de colesterol atual. O cardiologista Henrique Tria Bianco, um dos responsáveis pela pesquisa, disse que a grande parte da população nunca mediu o colesterol e quem já mediu não lembra o valor das taxas. E segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 300 mil pessoas morrem por ano aqui no Brasil por causa das doenças do coração.
De acordo com o médico entrevistado, o que a população não sabe é que o LDL elevado, conhecido como colesterol ruim, é um dos principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, assim como a obesidade e o tabagismo. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras informações sobre esse assunto. Para vocês, um ótimo final de semana. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. E a respeito do colesterol alto, né, a gente quer saber aqui da nossa convidada o que na verdade é colesterol bom, colesterol ruim, por que é importante eu me preocupar com o nível desse colesterol, e a alimentação também influencia no aumento ou na diminuição do número, né, do nível desse colesterol. O que é que a gente pode dizer para quem está em casa nos acompanhando? É preciso se preocupar, seja com o bom ou com o ruim também, doutor? Ah, sim. O colesterol, lógico, assim como várias outras taxas em que isso representam indicativos de como a nossa saúde está, né, a nível de organismo. É preciso, claro, né, fazer até inclusive uma ressalva a essa chamada que foi dada, que o brasileiro não tem hábito de ir ao médico, de se avaliar. Então, a gente não sabe o que, por exemplo, pode estar acontecendo por dentro. É importante estar sempre fazendo exames, indo buscar o médico e a assistência para problemas assim, de forma geral. Então, a questão do colesterol, o que me preocupa, sobretudo, além dos tipos e do que isso pode estar representando, é a questão do estresse oxidativo, que o nosso organismo está se sujeitando com a alimentação ocidentalizada que a gente leva, né, que tem, sobretudo, faz parte dela o volume aumentado de alimentos refinados, né, sem fibras, sem antioxidantes, fitoquímicos antioxidantes, que são parte importante dos alimentos de origem vegetal, que eles são formados lá diante das injúrias que os vegetais sofrem durante o processo de produção, como chuva, sol, ação de pragas. E diante dessas intempéries, os vegetais eles têm o poder de criar mecanismos de defesa para essas situações. Então, esses mecanismos de defesa, eles carregam na composição desses vegetais, e uma vez que a gente consuma esses vegetais, a gente vai estar se apropriando desses poderosos fitoquímicos, né, que são químicos que são produzidos dentro da planta, né, como o próprio nome diz, fitoquímicos. Então, essa composição, ela pode, por exemplo, estar sendo uma forma de auxiliar na manutenção do colesterol, né? De como o colesterol da gente vai estar se comportando de forma positiva. Né? Esse que é o raciocínio. Então, uma vez que a gente faz a alimentação in natura como maior parte do que a gente escolhe para fazer parte do nosso alimento, da nossa mesa e, por conseguinte, do nosso corpo, né? Esses compostos, por exemplo, eles estarão evitando a oxidação desse colesterol, né? Porque, independente do tipo de colesterol, seja ele julgado como bom, seja ele julgado como ruim, existe a possibilidade desse colesterol ele oxidar. E com essa oxidação, isso representa que esse colesterol ele vai estar perdendo a sua característica original, a sua característica, né, correta, né, esperada. Então, quando esse colesterol é oxidado, seja ele o HDL, seja ele o LDL, o VLDL, qualquer um deles, ele vai estar perdendo a sua característica e podendo se depositar dentro da parede das artérias. E isso pode estar provocando, né, dentro da pessoa, né, alguma possibilidade de um evento cardiovascular. Diante do entupimento dessas veias, diante da impossibilidade da circulação acontecer da forma esperada. E por isso que a gente faz, enquanto nutricionista, né, quero e agradeço, inclusive, poder deixar essa mensagem para as pessoas que vale o esforço de a gente poder modificar o hábito alimentar e buscar se amparar por esses recursos que a natureza tem para oferecer para a gente.
né? Os fitoquímicos antioxidantes, como as antocianidinas, que a gente encontra ali na beterraba, a glutationa, que ajuda no fígado, né? Que o fígado, por exemplo, a impedir a absorção de gorduras do mal, ou então, né, ter a sua capacidade de oxidar melhor essas gorduras. E vários outros compostos que a gente encontra na natureza, a exemplo desses fitoquímicos antioxidantes, que vão estar amparando o nosso organismo para que ele aconteça e funcione da forma adequada. Uhum. A gente ouviu, né, um dado interessante: mais de 60% da população desconhece os níveis de colesterol. Como é que a gente passa a conhecer? Tem um exame específico que a gente consegue ter ideia de quanto está a taxa de colesterol? É um exame passado por um clínico? Como é que a gente entende isso para que quem desconhece ainda os níveis de colesterol possa procurar um especialista, possa solicitar o exame? Seria um simples exame de sangue? Seria o exame a forma de a gente mensurar o colesterol, né? É realmente sobre o exame de sangue, né? É coletada uma amostra de sangue e dessa amostra a gente poder identificar o perfil lipídico, que é exatamente essa a nomenclatura que a gente, né, agrega. Lipídico, que vem dos lipídios, que lipídio é igual a gordura. Né? Então é importante que todo mundo em casa saiba dessa analogia. Então, o colesterol, ele tem suas frações, ele não é necessariamente dois tipos, o bom e o ruim. Existem frações e existem também, além desse colesterol, outros dados que precisam ser levantados para que a gente possa perceber de forma global e funcional como é que está acontecendo esse comportamento dos lipídios, das gorduras dentro do seu organismo. E mensurar a predisposição para doenças do coração, para doenças de circulatórias. Geralmente, doutora, quando a gente vai procurar marcar uma nutricionista, por exemplo, geralmente antes de marcar essa consulta, se pede ali que a gente chegue já no consultório com um exame de sangue. É prática mesmo? É do dia a dia? A gente precisa marcar um nutricionista, quem utiliza plano de saúde, ou então procura um profissional através do SUS. Por que vocês solicitam esse exame de sangue? É para ter um mapeamento geral da nossa situação, para depois disso começar a passar essa reeducação alimentar? Porque tem nutricionistas que não gostam nem de falar mais em dieta, né? Não se passa uma dieta, mas sim se faz ali uma reeducação alimentar. É preciso mesmo estar com um exame de sangue em mãos ao procurar um profissional da nutrição? É possível, é importante. Assim também, como isso não é necessariamente uma porta de entrada, isso não seria necessariamente o requisito de ingresso para você buscar um nutricionista. É importante que cada pessoa tenha o seu nutricionista, tenha para suas condições específicas, tanto em predisposição genética, que é aquela carga que a gente traz de herança da família, no sentido de saúde. Né? Existem famílias que existem pessoas que têm que tem presença de diabetes forte na família, tem pessoas que têm presença maciça de doenças do coração, que já teve cirurgias diversas a nível de coração. Então, tudo isso são requisitos que são levantados e para cada pessoa existe um plano alimentar que se formaria, que seria adequado para o funcionamento de forma fisiológica, de forma normal, né, de forma a não prejudicar o organismo dentro do seu funcionamento e levar essa pessoa a algum evento desagradável. Quando a gente tem dúvidas a respeito de vários temas, a gente utiliza ali a internet como fonte de pesquisa. Mas às vezes encontramos muitos mitos, principalmente nas redes sociais e principalmente quando se fala em nutrição, em reeducação alimentar, enquanto se fala também em dieta. Geralmente a gente encontra muita coisa ali inverídica. Então a gente separou agora um momento do nosso programa e vamos mostrar algumas informações. Eu quero saber de você, se é mito ou se é verdade a informação, e a gente dá uma explicação geral a respeito dessas afirmações a partir de agora. Combinado? Combinado. Então vamos ver o que diz agora a primeira informação. Temos aqui a primeira tela para descobrir se é mito ou se é verdade. Comer alimentos ricos em carboidratos à noite. Fazer essa ingesta à noite de alimentos ricos
em carboidratos engorda? É mito ou é verdade? Veja, Valdson, a gente tem, o nosso organismo ele tem uma ação de hormônios, né, que em geral, né, eu não posso estar colocando isso de forma muito específica, né, é importante que o telespectador compreenda muito isso, de que em geral, à noite, né, existem uma ação de hormônios que vão estar diminuindo o metabolismo das pessoas em função de um relaxamento que é previsto para esse momento. Né? À noite, geralmente, as pessoas precisam entrar num processo e dormir para que aconteça a recuperação de energia. Então, a ação de alguns hormônios, eles podem estar prejudicando, né, a metabolização de alguns compostos. Né? Eu não queria poder trazer desse fato o carboidrato propriamente dito, mas não se trata necessariamente dele. Por exemplo, se eu consumir em aversão a esse fato, né, como você disse, existe muito acesso ao Google, né, à internet para, né, trazer verdades prontas, o que não é muito interessante. Né? Em se tratando de saúde, é indispensável que exista, né, a procura e o parecer de um profissional capacitado e atualizado. Né? Me refiro com essa questão do carboidrato que não necessariamente precisa ser ele. A gente pode estar consumindo, por exemplo, alguma proteína, né? E essa proteína em dada quantidade, né, superando um certo limiar, essa proteína ela pode estar se convertendo a carboidrato e a gente ter um prejuízo a nível de organismo pela incapacidade de metabolizar esse nutriente, né? Então, essa incapacidade de metabolizar isso, né, no período especificamente à noite, que já é um período onde a gente deveria estar comendo menos em função da própria condição de relaxamento, de dormir, a programação fisiológica do nosso corpo seria para o descanso, a gente deveria, de fato, comer menos. Isso não quer dizer que representa que não seja, que essa verdade seja exatamente para carboidrato ou para proteína ou para qualquer outro composto. Inclua a gordura nesse combinado também. A gente tem que comer adequadamente e não em excesso, de forma nenhuma. Ok. Após essa belíssima explicação, vou pedir licença aqui à nossa convidada. A gente agora vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho vamos trazer mais mitos e verdades a respeito da alimentação. Você que está em casa, tem dúvidas também, pode mandar para a gente. 3424-1977. Linha interativa já está aberta, disponível para você interagir conosco. Manda também essa dúvida através do nosso WhatsApp, que é o 99418-1206, 99418-1206. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e voltamos para aprender mais, né? Ter mais informações a respeito da alimentação saudável. Hoje é Dia Mundial da Saúde, é muito importante que você se preocupe como é que está a situação da sua saúde, tem se preocupado com a alimentação? Então, se não tem, preste atenção às dicas que estão sendo dicas valiosas repassadas aqui através da nossa convidada, a Débora Campos, que está nos ajudando a entender mais como é que a gente se preocupa com a alimentação, o que é que a gente deve levar em consideração antes de procurar se alimentar. Temos aqui informações e a gente quer saber, é mito ou é verdade? Débora, vamos saber aqui a próxima afirmação. Será que é verdade que o abacate engorda? Isso é mais um mito da internet ou é uma verdade? Então, Valdson, eu vou fazer um resgate dessa última fala que a gente proferiu, né? Que não necessariamente, né, a gente pode aplicar ao conceito de muito carboidrato engorda, né? Muita proteína também engorda, né? A gente existe um limiar de tolerância para o metabolismo da gente poder processar da maneira adequada, da maneira pelo menos esperada, né, para aquela ingestão, e que se eu ultrapassar esse limiar, eu, por exemplo, posso estar convertendo aquele excesso de alimento à gordura,
Tudo em excesso é prejudicial. Tudo em excesso é prejudicial. Então, o abacate, assim como tudo toda a fala que foi dita aqui em termos dos alimentos de origem vegetal, que tem o seu potencial de gorduras boas, tem o seu potencial de fitoquímicos antioxidantes, tem o seu potencial, enfim, de várias coisas que estão atribuídas em benefício ao consumo do abacate, né? A gente vai, ao consumi-lo, ter acesso a tudo isso. Então, se o abacate consumido em excesso, ele vai engordar, né? Ele vai engordar, assim como qualquer outra coisa, né? Então, é importante, claro, né, que essa fala ela não seja a última, que ela não fique em definitivo, mas que, sobretudo, é importante que a gente acesse o abacate, é um alimento riquíssimo, rico em glutationa, que ajuda o nosso, rico em vitamina B9, né, rico em gorduras boas e traz assim, a plasticidade dos neurônios, ou seja, ele preserva com que as células, nas células neuronais que vão estar sendo, que estão relacionadas ao nosso desempenho cognitivo, ao nosso desempenho de entendimento, de estudo, de leitura, de tudo que se diz respeito a essa parte. Então, o abacate é excelente, eu super aprovo. Ok, vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra informação. Mito ou verdade que beber água em jejum emagrece? Será que... Beber água em jejum é uma sugestão muito interessante, porque ela antecede o consumo de outros alimentos que estão por vir, né? Traz ao nosso organismo uma hidratação adequada, né? A água ela tem a sua função em manobrar e levar todos os nutrientes que dependem da água para poder chegar ao seu órgão-alvo, né? Quando a gente diz assim, por exemplo, vitaminas hidrossolúveis que chegam até o seu órgão-alvo com a ajuda de água. Então, essa água está literalmente direcionada e envolvida com esse tipo de processo. Então, a água, por mais que a gente faça alusão à hidratação, ela também tem esse envolvimento, ela também tem esse papel. Então, ajudar as vitaminas elas chegarem, elas serem carreadas até o seu órgão-alvo, precisa de água, sim, também. Em relação ao consumo ideal de água, nosso corpo precisa de quantos litros por dia? Depende muito? É essa é a palavra de ordem, né? Isso vai depender. Né, algumas pessoas, né, que, por exemplo, eu tenho uma pessoa de 60 quilos e uma pessoa de 100 quilos, se eu oferecer aqueles clássicos 2 litros de água, que são, né, usados como uma forma generalizada de consumo de água, eu posso estar deixando aquela pessoa de 100 quilos, né, proporcionalmente, sem a atenção devida de água quando a gente trata da pessoa de 60 quilos. Então, o ideal, em linhas gerais, é que para cada 30 quilos de peso, a pessoa consuma, né, 1 litro de água. Né? Cada 30 quilos de peso, a expectativa, isso eu estou falando de linhas gerais, né? Isso vai depender, obviamente, da condição metabólica de cada pessoa. Então, se eu tenho, né, em média, né, a maioria das pessoas consegue ser contempladas com a cada 30 quilos de peso, 1 litro de água. Ok, mais de 70% do nosso corpo é formado por água, exatamente, né? É uma informação interessante para quem está em casa nos acompanhando. Vamos seguir aqui com a próxima tela. Temos aqui outra informação. Mito ou verdade, beber líquido durante as refeições aumenta a barriga? Mito ou verdade? Veja, aumenta a barriga instantaneamente, né? Isso é um fato verdade. A gente vê que, a gente presume que, além de todos os danos que a ingesta de líquido durante as refeições, né, por exemplo, vai estar diluindo a ação do suco gástrico, que também é um elemento importantíssimo dentro da absorção das vitaminas, porque não vale só a pena, isso é um recado que eu acho que precisa ser dado
a todo mundo que está assistindo, que não vale somente, né, se lançar a escolha do alimento, se organizar para que aquele alimento passe a fazer parte da sua mesa, se organizar para que, né, aquela refeição aconteça sem que seja dada a condição de absorção das vitaminas que ali estão presentes. E quando a gente, mediante uma refeição, né, faz uso de líquidos, né, esse líquido muito provavelmente vai estar atrapalhando a ação do ácido clorídrico, que é um elemento importantíssimo para a quebra daquele nutriente, para que ele fique na forma plena para ser absorvido. Então, isso é uma coisa que eu chamo muito a atenção, para que a gente não faça uso desse líquido, né? Esse líquido, mais do que somente aumentar a barriga, ele pode trazer prejuízo a nível de absorção dos nutrientes. Então, vale a pena a gente tentar modificar esse hábito. E vale muito a pena também a gente ouvir essas orientações, né? Estão nos ajudando bastante a entender a respeito do tema, porque como a gente já falou, né, Débora, a gente sempre que tem dúvida vai lá, usa o Google e muitas coisas ali que a gente encontra são inverdades. Muitas inverdades a gente encontra, o que dificulta ainda mais o nosso entendimento a respeito do tema e a gente às vezes age de forma, né, irresponsável por desconhecer o que se trata daquele assunto e com a ajuda de um profissional que entende muito sobre nutrição, a gente está tirando as dúvidas e vamos continuar a esclarecer para você que está em casa a respeito de mitos e verdades sobre a alimentação. Temos aqui outra tela para a gente conferir se é mito ou verdade. Sempre tem também essa dúvida, né? É muito comum, Débora. A margarina é mais saudável que a manteiga. Mito ou verdade? Em hipótese alguma, né? Esse de fato é uma inverdade, né? Que a manteiga, ele é um processamento, né, de forma mínima, né? A gente então colocando um alimento processado, né? Ele recebe esse título, porém o processamento dele é uma coisa mínima, né? É o leite que vai ser batido e vai ser incorporado algumas moléculas de ar e de oxigênio, então haverão algumas insaturações nesse processo e fará com que exista uma pasta cremosa, né? A manteiga é dessa forma, é feita dessa forma. E já a margarina é um composto feito por vários ingredientes que não são tidos, né, como alimentos. Ele já passa a não ser caracterizado como alimento, a margarina, certo? E como tal, né, ele não é bem absorvido pelo nosso organismo. Ele é incompatível, ele acaba por essa associação na composição de alimentos, de elementos de que não fazem parte, né, da natureza, e isso vai ter uma incompatibilidade com a nossa fisiologia e a gente vai, por isso, ter prejuízo, né? Ok, vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela, a dieta, né? A gente falando em dieta agora, sem glúten, ela pode melhorar a saúde? Todo mundo pode fazer esse tipo de dieta ou não precisa? É uma polêmica importante, é uma polêmica grande, essa questão do glúten, né? Recentemente a gente teve alguns estudos que trouxeram para a gente um fato de que a retirada do glúten submete o organismo a uma predisposição a diabetes e isso eu chamo a atenção novamente para o fato de a gente ter criticidade ao receber essas informações, né? E o glúten, né? Quando a gente, por exemplo, abre mão do glúten, a gente muitas vezes, com o hábito ocidentalizado da nossa alimentação, a gente acaba por inserir por alimentos similares, como sendo o pão, ao invés de você usar a farinha do glúten, que seria o trigo, né? O glúten é um elemento que é encontrado no trigo. Então, vai trocar esse trigo por farinha de arroz, por farinha de mandioca, por polvilhos, por féculas de batata, enfim. Então, quando a gente faz somente a substituição sem esse devido critério, né, o nosso organismo ele permanece dentro de uma lógica de alimentos refinados e assim como o seu, né, como o comportamento, né, vai estar despertando um carboidrato refinado, vai estar acionando a insulina, vai estar sendo, por conseguinte, né, fazendo a produção de células de gordura de forma acelerada e aumentada, né? Então, tudo isso vai ter o seu prejuízo.
Tirar o glúten da dieta, por outra parte, tem que ter esse critério de substituir os alimentos por carboidratos complexos, como a gente, tudo que a gente enumerou aqui numa fala anterior: batata doce, inhame, banana comprida, girimum, macaxeira. Então, tudo isso precisa passar a fazer parte quando a gente retira o glúten, né? Não é que o glúten também não vai fazer milagre, isso vai depender da condição metabólica de cada pessoa. Ok, ótima explicação. Vamos agora à próxima tela. Temos aqui outra afirmação: mito ou verdade que a pele do frango, ela deve ser retirada antes de consumir? Eu concordo que a gente pode melhorar a composição desse frango e a gente pode tirar sim essa pele, deixar de fazer parte. Eu concordo sobre isso, eu concordo com essa atitude. Ok, próxima informação: mito ou verdade? Vamos ver. Comer cenoura melhora a visão? Cenoura é rica em vitamina A, né? E consumida, a gente pode estar usando, fazendo através dessa composição da cenoura, né, um potencial, né, o uso de vitamina A que está levando sim, né, à saúde da nossa visão. Pode estar sendo... Ok, próxima informação, temos aqui outra tela para descobrir, junto com a Débora, se é mito ou se é verdade. A cenoura a gente acabou de responder. E olha só, a frutose de milho é pior do que o açúcar? É pior do que o açúcar. A frutose de milho é sim pior do que o açúcar. A conformação química da frutose, ela vai exigir de que esse tipo de açúcar, esse tipo de carboidrato, ele seja metabolizado no nosso fígado, né? E isso pode estar lançando uma exigência a nível desse fígado que muitas vezes a gente não consegue tolerar, né? E se esse fígado muito provavelmente não estiver recebendo o apoio de elementos que estão nos alimentos de origem natural, como os fitoquímicos antioxidantes e de outros componentes dessa natureza, esse fígado ele pode ter a sua atividade prejudicada. E essa frutose de milho pode estar gerando problemas como a esteatose, como o ácido úrico elevado. E aí a gente, mais uma vez, volta para aquela máxima. Fazer parte da nossa mesa com, sobretudo, alimentos de origem natural. E a gente reforça também para quem está em casa que a frutose é o açúcar encontrado nas frutas, o açúcar natural das frutas? Sim. A frutose é o açúcar encontrado nas frutas, mas a fala em questão é a frutose de milho. A frutose de milho seria aquele mel de milho. Eu não sei se a gente pode usar a palavra, né? Você sabe qual é especificamente? Aquele mel que muitas vezes a gente usou na infância para colocar sobre as frutas, o que a gente chama o mel caro, né? Aquilo que é a frutose de milho. E ela também está presente em outros elementos de origem industrializada, né? Ele é o açúcar que, por sua conformação, ele se adequa melhor à estabilidade dos produtos que serão, né, provavelmente ganharão tempo de prateleira. Então, esse tipo de açúcar é quem vai estar trazendo prejuízo para o organismo. Ok. Vamos agora à próxima informação. Vamos ver o que diz aqui. Outra tela, mito ou verdade, que os nutrientes da batata estão todos ali na casca? Ah, não. Mito ou verdade? É mito. É mito. A gente tem que todas as partes do alimento, a gente contém os nutrientes. E, sobretudo, na casca, né? A casca também tem os seus nutrientes, a casca também é fonte de fibras, né? De fibras insolúveis, e a gente vai estar ali, né, levando saúde ao nosso intestino através dela. Também não deve ser descartada, não. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela, mito ou verdade? A alimentação saudável, ela previne problemas no coração. Sim. Isso é verdade? Com certeza, sobretudo. Tudo que a gente vem levantando e defendendo aqui ao longo da nossa entrevista, né, faz a gente chegar a esse consenso de que a alimentação, ela sim traz benefícios e a gente pode estar auxiliando a saúde não somente do coração, como a do corpo como um todo. Ok. Próxima informação, vamos ver o que tem aqui. O leite, ele faz bem para os ossos? Mito ou verdade? O leite tem sua composição de cálcio, né? Tem o seu valor também, a gente não pode deixar de colocar isso.
né? Porém, também como um elemento de que ele tem, digamos assim, um composto que ele vai estar muito provavelmente levando o organismo a um processo de acidificação, né? Então, quando o organismo ele fica ácido, a gente vai muito provavelmente precisar rebotar, né? Vai rebotar elementos para poder contrapor a essa acidificação, né? Para poder neutralizar essa acidificação, né? Então, alguns elementos alcalinos para fazer com que essa condição seja equilibrada, porque o nosso organismo ele não acontece, né, de forma, ele precisa estar ali para acontecer dentro de um pH ótimo. pH é como é que eu posso dizer, uma condição de acidez no nível adequado para que todas as reações orgânicas elas aconteçam. Então, quando a gente tem um consumo aumentado de leite, a gente pode muito provavelmente estar precisando retirar desses ossos condições para que esse equilíbrio aconteça. Então, a gente pode estar com um consumo aumentado de leite, trazendo prejuízo para os nossos ossos. Como eu já disse para você, né, e para todos que os telespectadores eles se atentem a essa informação. Nenhum elemento em excesso, ele traz, né, benefícios para o funcionamento do nosso corpo, para que ele aconteça de forma adequada. Então, também a gente poder explorar, né, a busca pelo cálcio através de outros elementos, como couve, por exemplo, o espinafre, né, que são elementos que a gente pode estar possivelmente fazendo um suco verde e isso trazer para a gente o aporte de cálcio para que ele não fique exclusivo no leite, tá certo? Ok, fica o alerta, ótima orientação. Vamos agora à última tela para a gente descobrir se essa última é um mito ou é uma verdade, que o chá verde ajuda a queimar calorias e emagrecer. Sim, é verdade, né? O chá verde ele tem dentro da sua composição química alguns elementos que vão estar levando a essa queima de calorias e, por conseguinte, ao emagrecimento. Mas faço novamente a ressalva de que nem todas as pessoas, né, têm, né, condições metabólicas para poder absorver esse chá verde da forma esperada. Também faço ressalvas à quantidade do chá verde, ao momento que ele deve ser consumido, né? Uma vez que esse chá verde ele também tem uma característica parecida com o café, de trazer o corpo para uma postura de alerta. Né? Então, a gente, muitas vezes, isso pode estar trazendo prejuízo no desempenho nosso de cada dia, né? Então, às vezes, é muito comum chegar no consultório com queixas de insônia por conta do chá verde, né? E essa insônia traz prejuízos outros, inclusive até a nível de controle, de manejo do estresse do próprio corpo. Então, é indispensável, né? Como a gente comentava aqui na hora do intervalo, é indispensável o desejo de trazer, né, de que a pessoa desperte a necessidade de colocar o seu corpo, né, dentro dos parâmetros adequados para que a gente tenha uma vida muito satisfatória, para que a gente possa ter condições de saúde e bem-estar do nosso organismo. Isso sim é indispensável. Assim como também é indispensável ao lançar mão de recursos como esses do chá verde, por exemplo, que se busque um profissional com qualificação, um profissional atualizado, para que isso não venha trazer prejuízo, né? Porque esse chá verde tanto pode ser usado em favor do emagrecimento, como ele também pode estar trazendo prejuízos de outras ordens, né? E que nem sempre, né, em busca do emagrecimento, você está trazendo um prejuízo de modo geral, assim como os outros recursos, eu faço alusão. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui à nossa convidada, a Débora, e eu vou continuar aqui com uma ótima notícia para você que está em casa nos acompanhando. Eu tenho uma pergunta a fazer. O que é que você que está em casa espera de uma loja de roupas quando precisa comprar ali algum produto para você? Preço baixo de verdade
qualidade nos produtos e um excelente atendimento, correto? Então você encontra tudo isso e muito mais nas lojas Lady Eva Moda Evangélica. E olha só que notícia maravilhosa! A Lady Eva Moda Evangélica está realizando a mais impactante liquidação de todos os tempos. São mais de 1.100 ternos, lindas camisas sociais, gravatas e sapatos. E para a mulher evangélica, são mais de 600 vestidos sociais e de festas. Tem também lindas saias longas, blusas, vestidos e saias jeans. A ordem é zerar todo o estoque. Isso mesmo, a ordem é zerar todo o estoque. Venha comprovar o que todo mundo já está falando. Ninguém vende mais barato do que a Lady Eva Moda Evangélica. A gente tem um recado para você acompanhar a partir de agora. Olha só. Pare tudo o que está fazendo, nós temos uma excelente notícia para você. A Lady Eva está realizando a maior e mais impactante liquidação de todos os tempos. São roupas abaixo do preço de custo. Descontos que podem chegar até R$300 por peça. Nossos consultores e especialistas em moda evangélica vão lhe atender. Paguem até 6 vezes sem juros. Fique ligado, nossa liquidação vai do dia 7 ao dia 16 de abril. E tem mais, você não precisa comprar nada. Basta visitar uma de nossas lojas e concorrer a um vale-compras de R$1.000. 2 lojas a seu dispor. Lady Eva Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249. 3059-2249. Pois bem, o atendimento na Lady Eva Moda Evangélica, ele é realizado por consultores especialistas em moda evangélica. E olha que legal que durante esse mês agora, basta você visitar uma das lojas da Lady Eva para concorrer a um vale-compras no valor de R$1.000. Basta visitar. No dia 28 desse mês, né, esse vale-compras ele vai ser ofertado para você que for o felizardo, né? Não precisa comprar nada, basta visitar uma das lojas e concorrer. Imagina só o vale-compras no valor de R$1.000. É bem animador, não é verdade? Lembrando que são 2 lojas da Lady Eva Moda Evangélica ao seu dispor. Tem uma loja lá no Shopping Costa Dourada e outra em Boa Viagem. Outras informações, 3059-2249, basta ligar no 3059-2249. E após esse recado, a gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego. Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, confira agora as dicas no quadro Há Vagas. Boa sorte! Vamos ao que interessa, conferir aqui no nosso telão oportunidades de trabalho. A primeira vaga que aparece aqui é uma vaga para assistente de contadoria fiscal, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário R$ 1.430. Uma vaga para assistente de contadoria fiscal. Vamos conferir juntos agora mais oportunidades de trabalho. A próxima, vamos ver. Uma vaga agora para técnico de enfermagem, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 937 é o salário. Uma vaga para técnico de enfermagem. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Uma vaga para gerente de administração financeira, superior completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário R$ 4.000. Uma vaga para gerente de administração financeira. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Vamos seguir agora com o nosso programa respondendo perguntas, dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que vamos repassar
a partir de agora para a nossa convidada. Ela vai te responder, vai tirar a sua dúvida. Vamos conferir aqui no nosso telão a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Valdinete Ramos, da linha do Tiro, 55 anos. Ela quer saber se a farinha de milho faz bem ou faz mal? Como qualquer outra farinha, seja ela de milho, seja ela de trigo, seja ela de mandioca, a gente precisa agregar a ela, né? É interessante, né? Se eu faço um aconselhamento para você de que a gente agregue alguma fonte de fibra. Então, que você, de repente, possa estar aí misturando essa farinha de milho, uma aveia, uma linhaça, uma chia, né? Para que ela possa também trazer benefícios dentro do que você está propondo fazer aí como um aliado para essa sua refeição, viu? A farinha tem também, né, isoladamente, alguns nutrientes importantes que possam estar trazendo benefícios para a sua saúde, mas que é interessante pelo fato de ser uma farinha que você faça, que você agregue, né, alguns elementos que torne ela nutricionalmente mais vantajosa. Certo? Ok, vamos saber de quem é a próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. A dúvida seguinte é da Tânia de Andrade de Areias, 55 anos. O chá verde faz subir a pressão arterial? Sim, Tânia, faz sim. Faz subir a pressão arterial e por isso que é importante a gente consumir considerando, né, a condição metabólica de cada pessoa. E é indispensável que você, ao procurar esse recurso como aliado do seu possível emagrecimento, não sei qual é o seu propósito, mas que você procure um profissional que possa, né, lhe ajudar em como você deve fazer o uso disso, em termos de quantidade, horário de consumo, tá certo? Ok, vamos saber de quem é a próxima dúvida. Mais uma pessoa interagindo aqui conosco. Agora é Leonila Santos de Paulista, 69 anos. Ela diz que tem artrite e artrose. Ela diz que faz um treino leve, musculação e às vezes ela se sente cansada. Qual deve ser a alimentação adequada para a minha faixa etária? Ela tem 69 anos. Tem artrite e tem artrose, né? Então, Leonilda, em linhas gerais, né, não dá para a gente fazer um aconselhamento muito eficiente só constando desses dados, né? É preciso que você busque um profissional que possa observar os seus outros dados bioquímicos que vão estar levantados a partir do exame de sangue, né? Que isso é muito importante. Porém, de antemão, eu posso dizer para você que artrite e artrose são condições inflamatórias do nosso organismo e que você precisa estar usando elementos anti-inflamatórios, né? A exemplo do abacate, que a gente mencionou aqui, né? Tem uma propriedade anti-inflamatória muito importante, né? De outros elementos aí de origem natural que podem estar trazendo, por exemplo, benefícios nesse sentido, né? Elimine um pouco, né, os alimentos inflamatórios, como os de origem industrializados. Faço muita alusão também ao leite, né, por ele ter também essa interação com outros elementos do seu organismo. E faço, por exemplo, estar rebotando o cálcio do seu osso para as suas articulações, e isso pode estar também proibindo a sua flexibilidade enfim, articular. Mas aí você procure, não deixe de procurar um profissional que tenha um respaldo e seja atualizado para essa orientação de forma mais adequada e eficiente. Ok, vamos saber de quem é a próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida. Paulo de Lima, de Paulista, 48 anos. Ele quer saber quais os sintomas do colesterol e como devo combatê-lo. Quando esse colesterol está alto, o corpo apresenta alguma reação para a gente saber? Até que esse corpo apresente alguma alteração, né? Geralmente os formigamentos, eles são sinais e sintomas de colesterol mais alto, né? A gente precisa, né? A forma de apresentação dele geralmente é muito silenciosa, de que o colesterol está alto. Então, antes de que esses sinais aconteçam, né, é importante que você faça uma busca por recursos como os exames de sangue, os exames bioquímicos que vão estar trazendo o seu perfil de colesterol, o seu lipidograma, que tenha pelo menos 3 tipos de colesterol levantados, as suas dosagens, como o HDL, o LDL e o VLDL, né, a LDL oxidada, a apoproteína A, a apoproteína B, e aí ingredientes elementos que vão estar trazendo
dados para que a gente possa auxiliar você nessa condução, no manejo do seu perfil de colesterol. Ok, essas foram as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. A você que ligou, participou, muito obrigado por essa interação. Temos aqui algumas perguntas pelo WhatsApp. Vamos repassar ainda algumas perguntas. Ainda há tempo para a gente fazer essas perguntas. Vou repassar a partir de agora. Temos aqui a participação de vários telespectadores. Deixa eu só abrir aqui a primeira pergunta. A nossa telespectadora não se identificou. Agora sim colocou. Edneide, de Beberibe. Ela quer saber se pode substituir pão, macarrão e arroz pelo cuscuz. Será que pode fazer essa substituição? Pão, macarrão e arroz pelo cuscuz? Edneide, né? Uhum. Edneide, obrigada pela interação, né? E eu queria dizer para você que você tente fazer substituições por alimentos que sejam mais integrais. O cuscuz também é uma farinha, né? Um dia o cuscuz lá atrás, dentro do processo de beneficiamento, o cuscuz ele partiu de um milho. Então, esse milho ele sofreu algumas transformações para se tornar cuscuz. É importante que você substitua pão, macarrão e esses outros alimentos que trouxeram dúvidas para você em manter o consumo, né, por elementos de origem natural, que tragam mais fibras, que tragam mais fitoquímicos, que tragam elementos como vitamina, minerais importantes, né, que tragam solução para os problemas de saúde, né? O alimento também deve ser encarado dessa forma, tá certo? Ok, vou pedir licença mais uma vez a Débora para a gente conferir agora o resultado da enquete. A gente fez uma pergunta no começo do programa e a pergunta era a seguinte: você tem a preocupação de manter os seus hábitos saudáveis durante o seu dia a dia, os hábitos alimentares? Olha só, 90% das pessoas que ligaram, participaram, disseram que tem essa preocupação, 10% disseram que não tem essa preocupação. A você que ligou, participou, muito obrigado. Fiquei bastante animado com esse resultado, né? Muita gente acompanhando o assunto do dia tem essa preocupação em cuidar da alimentação no dia a dia. Débora Campos, o nosso programa está chegando agora na reta final. É o momento de agradecer e também abrir espaço para um último recado. Você fique à vontade e a gente agradece bastante todo esse apoio, essa ajuda que você nos deu hoje aqui no nosso programa. Débora Campos é nutricionista. Mais uma vez, muito obrigado. O último recado, fique à vontade. Eu queria agradecer, né, mais uma vez. Já algumas vezes que eu tive a oportunidade de vir colaborar. E deixar para vocês aqui a mensagem, né, para o telespectador, que encarem, né, a alimentação como sendo uma tarefa, né, para que você possa fazer com que o seu organismo ele arrume condições de se expressar da maneira mais adequada possível. Né? Evitem alimentos como industrializados, fazendo parte de forma maciça dentro da sua mesa, né? E que essa saúde ela precisa, né, em função até hoje do tema do programa, o Dia Mundial da Saúde, que ela seja o seu, né, o seu propósito. Né, que a gente tenha uma vida muito plena, que a gente possa, através dessa saúde, ter a oportunidade de vivenciar coisas importantes na vida nossa e da nossa família. Né? Então, tenham muito respeito pelo seu organismo, tenham muito cuidado, né? Porque é importante. Né? A nossa existência ela também é importante para a vida das pessoas que nos cercam. Né? Queria também deixar o meu abraço para o pessoal que me dá a oportunidade de expressar, né, de expressar essa mensagem no meu trabalho, né, o pessoal da escola onde eu trabalho, o pessoal do Colégio Etos, o pessoal também do Centro de Nutrição Tamires Farias, que é o local onde eu atendo, né, na parte clínica. E é muito bom poder ser nutricionista e ter a oportunidade de falar aquilo que a gente acredita, né, tanto aqui com essa oportunidade quanto, né, no nosso dia a dia. Obrigada. Mais uma vez, Débora, nós que agradecemos. E a gente tem a informação que tem um telespectador na linha que também quer participar aqui do nosso programa. E a gente vai atender essa ligação. Vou pedir licença aqui a Débora Campos. A ligação está no ar, a gente pode ouvir. Alô, bom dia, quem fala? Alô? Oi, bom dia a todos. Bom dia a todos. Oi, meu filho.
quero te parabenizar antecipadamente pelo seu aniversário, dia 8. Eita, tá bastante emocionado. Amanhã é meu aniversário. Que você continue sendo esse filho. Que você continue sendo esse filho maravilhoso que você é. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. Eita, fica difícil não se emocionar, né? Difícil, tem que ter saúde. Tem que agradecer também a Deus pelo privilégio. Pode falar, mãe. E que todos te amamos. Beijo. Só um minutinho que tem uma pessoa ali bem especial para você. Alô? Oi, titio. Oi, minha sobrinha, Carolina. Pode falar. Parabéns. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre bom, né? Ouvir palavras. Deus te abençoe. Ok, obrigado, Carolina. Obrigado à minha mãe, a todos os meus familiares, a toda a produção aqui. Você é um tio maravilhoso. Titio te ama também. Assim vai ficar difícil de terminar o programa Assim, hoje. Giovana. Carolina e Giovana são duas sobrinhas que eu amo bastante também. Minha irmã, meus mamãe. pais. Muito obrigado, obrigado também pelo carinho de toda a produção aqui do programa Assunto do Dia. Tá difícil de falar, né? Vem aquela emoção, porque a gente sempre agradece a Deus por tudo que Ele nos proporciona, por estar aqui, né, à frente do Assunto do Dia, levando a você informação com credibilidade, a toda a minha família, toda essa equipe que também se torna uma família no nosso dia a dia. Muito obrigado, amanhã estou fazendo idade nova e a partir de amanhã também estou de férias, né? Vou aproveitar um pouquinho os próximos 20 dias aqui, vou ficar ausente do programa Assunto do Dia, mas temos um encontro marcado aqui na Rede Brasil de Comunicação diariamente. A partir de segunda-feira, o Guilherme Luiz estará aqui à frente do programa Assunto do Dia, continuando e levando informação, credibilidade para você que está em casa. Não se esqueça, queria agradecer a todos. Vou descansar um pouco, depois retorno com todo o gás para fazer companhia a você. Segunda-feira, Assunto do Dia, 9h30 da manhã, ao vivo, com Guilherme Luiz. Doutora Débora, muito obrigado pela participação mais uma vez. A toda a família Rede Brasil de Comunicação também, muito obrigado pela surpresa aqui. Foi difícil controlar a emoção. A todos, um excelente fim de semana. Segunda-feira tem mais Assunto do Dia, às 9h30 da manhã. Até lá! Guilherme Luiz vai estar segunda-feira aqui na Rede Brasil de Comunicação. Até a volta!